Cientista social, mestre e doutor em ciência política, Juliano Domingues está no 20 Minutos para falar de campanhas eleitorais. Ele é jornalista, professor da Universidade Católica de Pernambuco e pós-doutor em comunicação. Foi pesquisador visitante da Universidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos. Passou ainda pela Universidade da Califórnia, onde estudou análise de tomada de decisão. Sobre as eleições deste ano, afirma: a dinâmica do voto ainda está muito atrelada às estruturas partidárias. Juliano Domingues conversa agora com Antônio Lavareda no 20 Minutos. Juliano, 23.812 candidatos a todos os cargos nas eleições de 2018. A sociedade aguardava, durante muito tempo a mídia hipotetizava um número razoável de ex-juízes, ex-promotores, ou seja, nomes novos, né? Até ex-apresentadores de televisão, etc. e tal. Mas, ao fim, se constata, ao final do registro eleitoral, que há pouquíssimos nomes que podem ser inscritos nessa categoria, novos candidatos de fato. Na eleição presidencial, praticamente nenhum. A que você atribui isso? De uma maneira geral, existe uma expectativa muito grande em relação a uma novidade, né? Uma expectativa de que novos atores se apresentando, necessariamente isso vai resultar numa nova política ou numa nova dinâmica da política. Ao mesmo tempo, existem barreiras que são historicamente construídas, são fruto do próprio sistema eleitoral, do sistema político brasileiro, que acabam impedindo que, de fato, novos atores políticos surjam e muito menos novos atores competitivos, né? E aí o sistema acaba tendendo, digamos assim, à continuidade, ao conservadorismo, e isso se reflete nesses números. Você não acha que apenas um fator podia explicar boa parte desse fenômeno, ou desse não fenômeno, ou seja, porque não se manifestou o fenômeno da presença do novo, que é a nossa regra eleitoral? Ou seja, se, por exemplo, na eleição francesa, onde houve 11 candidatos e candidatos, um ou dois efetivamente novos, se essa eleição fosse simultânea à eleição presidencial e à eleição parlamentar, nós não teríamos lá o que tivemos. A emergência do novo, um presidente novo sendo eleito e um partido que produziu uma grande renovação nas eleições da Assembleia Nacional, né, tendo depois um grande desempenho. Você não acha que essa aqui é a chave, ou seja, eleição geral, o fato de ser uma eleição geral no Brasil, esses 23 mil cargos em disputas entrecruzadas, praticamente afasta a possibilidade de emergência desses candidatos isolados, novos? Sem dúvida alguma. Se fosse possível apontar qual seria o principal condicionante, né, que incentiva a esse cenário de continuidade, o conservadorismo ou de barreiras ao novo. Barreira, né? Sem dúvida alguma, quer dizer, é possível dizer que o próprio sistema oferece barreiras, né, ao surgimento do novo. Agora, não necessariamente a instituição de uma regra, né, que deu certo em determinado país, ela não necessariamente ela dará certo aqui no Brasil, isso porque trata-se de um fenômeno multifatorial, né? Existe também uma expectativa, né, muito em relação à possibilidade da novidade. E acho que é importante ressaltar que não necessariamente a novidade se trata de algo melhor do que o que vinha acontecendo até então. Quer dizer, há um grau de incerteza muito grande em relação ao novo que surge. E para você, qual vai ser o impacto dessa legislação relativa ao financiamento das campanhas? Nós acabamos com o financiamento empresarial, isso foi posto, a Justiça definiu isso, né? E nós temos agora o fundo eleitoral, que para muitos, para a maioria, é um fundo de uma dimensão gigantesca, mas para os analistas, não é? Analisando o custo das eleições no passado e, sobretudo, o custo das eleições proporcionais de lista aberta, que são as nossas eleições parlamentares, é um valor até modesto, que talvez engendre, que talvez produza, de alguma forma, um estímulo ao Caixa 2. Mas qual é o que você acha que vai ser o impacto dessas campanhas com orçamento mais, digamos, mais magro? Eu confesso que eu estou muito curioso para perceber os efeitos dessa mudança na regra e até torço para que não haja mudanças circunstanciais nas eleições futuras para observar algo que me parece esperado em relação a essas mudanças, uma consequência, que é a ênfase ao microfinanciamento, né, ao crowdfunding, ao financiamento individual. E você acha que esse crowdfunding vai funcionar? Me parece algo que vai estar associado a um processo de adequação. Ou seja, no primeiro momento não se tem o financiamento
privado, né? Então as grandes empresas estão então tolhidas nesse sentido. O fundo ele é limitado e é controlado, né, basicamente pelos caciques dos partidos. E ao mesmo tempo a gente tem um componente aí que me parece bastante relevante, que é a disseminação das tecnologias da informação e da comunicação, a utilização cada vez mais massiva dessas ferramentas, por exemplo, tablet e telefone celular, e cabe aos candidatos, né, que estão, digamos assim, desvinculados desse voto de estrutura, da estrutura do partido, recorrer ao financiamento individual, microfinanciamento individual em escala, algo que é possível por meio do uso dessas tecnologias. Me parece esse o caminho possível, bastante possível, caso não haja novas mudanças nas regras, o que é algo pouco provável, levando-se em conta, né, o histórico de mudanças de regras. Mas olha, quando você diz que é bastante possível, até meados de agosto, o volume agregado de arrecadação dos candidatos não chegava a R$1 milhão. Uhum. Ou seja, porque embora haja o acesso e a disponibilidade dessas novas tecnologias, o ponto original é a vontade de doação. E nós sabemos que no Brasil, doação de pessoa física sempre foi uma coisa que já era permitida, mas de volume baixíssimo. Isso. Basta ver o que ocorreu nas eleições municipais, nas eleições de 2016, onde o volume de doação de pessoa física foi muito baixo. Sem dúvida. Você não acha que com essa tradição do que ocorre no Brasil, etc. e tal, mesmo com o acesso às plataformas, com os crowdfunding, etc. e tal, nós vamos ter campanhas, sobretudo as majoritárias, pensando em campanha de presidencial, campanha de governador, onde a possibilidade de caixa 2 é uma coisa que vai ser mais evitada por precaução, por lógica cautelar, etc. Que nessas grandes campanhas aos principais cargos, os orçamentos vão ser muito enxutos. E aí a minha pergunta é nessa direção, com orçamentos mais enxutos, muito mais enxutos, como é que você acha que vão ser essas campanhas eleitorais? Elas vão perder qualidade do ponto de vista de campanhas em televisão, rádio, etc.? Não vão perder? Em que direção você acha que nós vamos avançar nesse ano? Eu não diria necessariamente perda de qualidade. Me parece que se impõe a necessidade de se estabelecer uma espécie de nova dinâmica, né, da campanha eleitoral, muito mais centrada no face a face, no corpo a corpo, né, do candidato ir às ruas, e ela se torna menos mediatizada, não no sentido do uso dos sites de redes sociais que ganham um incentivo porque acabam tendo um custo mais baixo do que rádio e televisão, como se fazia até então com grandes programas, né? Então me parece esse um caminho que os candidatos eles busquem mais a presença, né, um encontro presencial com o eleitor e ao mesmo tempo utilizem os sites de redes sociais. Nesse primeiro momento, ainda como uma ressaca, digamos assim, das mudanças das regras, me parece que não vai haver uma mudança significativa, de fato, e os dados mostram isso, né, com relação ao financiamento individual, mas uma vez essa regra ela se estabelecendo ao longo do tempo, me parece não haver saída a não ser convencer o eleitor, e esse vai ser, me parece, o grande desafio dos candidatos nessa eleição agora, mas nas próximas eleições, ou seja, superar a desconfiança do eleitorado em relação ao candidato, a ponto de fazer com que o eleitorado passe a ser um doador. Isso vai forçar, ou pelo menos espera-se que force, uma aproximação maior entre candidato e eleitor e uma necessidade maior do candidato prestar contas ao seu eleitor, porque aí o eleitor se vê mais diretamente ligado ao financiamento daquele candidato. Isso pode ser chamado de hipótese otimista. Isso. A outra hipótese é simplesmente os políticos aumentarem o volume de recursos do fundo eleitoral. Sem dúvida. Por isso que eu falei que se não houver mudança nas regras... Né, mas eu queria lhe perguntar o seguinte, Pernambuco está vivendo uma das campanhas eleitorais mais complexas, né? 2 candidaturas mais fortemente competitivas, um terceiro candidato, a primeira, o governador Paulo Câmara, que vem disputando, o senador Armando Monteiro, um terceiro candidato, Maurício Ranz, ex-deputado federal, com uma intenção de voto ainda mais reduzida, mas tem um potencial também, eventualmente, de avançar. E o que chama atenção é a apropriação, né, da imagem do ex-presidente Lula. A apropriação no sentido político. O PT está com o governador Paulo Câmara, então, legitimamente, o nome e a imagem do ex-presidente vão estar associados à campanha de Paulo Câmara. Mas, de outro lado, o senador Armando Monteiro, pela relação dele, etc. e tal, também alega, também avoca esse apoio e utiliza, de alguma forma, e algumas peças preliminares de campanha nas redes sociais tentam utilizar esse apoio. Como você vê a evolução dessa campanha eleitoral no nosso estado, quando começar o programa de televisão e rádio a partir de 31 de agosto?
mas o cientista político e jornalista Juliano Domingues vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava ao doutor em ciência política e jornalista Juliano Domingues acerca da expectativa dele quanto ao desenvolvimento da campanha eleitoral este ano aqui em Pernambuco. Uma disputa bastante acirrada e a imagem do ex-presidente Lula bastante disputada. É algo esperado, digamos assim, uma vez que essa disputa em torno da imagem, ela reflete muito uma disputa em relação ao capital eleitoral, né, atrelado à imagem do ex-presidente Lula. Algo que se configurou ao longo dos governos Lula e que permanece até hoje e que demonstra, né, evidenciado por meio de várias pesquisas de intenção de voto, pesquisas de opinião, de que a imagem do ex-presidente ela é muito maior do que a imagem do próprio partido PT. Então isso faz com que os diversos atores políticos, mesmo aqueles que não possuem uma afinidade, uma identidade com o PT, busquem mesmo assim atrelar a sua imagem ao ex-presidente Lula, esperando com que aquela percepção e a memória do eleitor em relação ao ex-presidente Lula, essa percepção positiva, se reflita em comportamento eleitoral nas urnas. Isso provavelmente ao longo da campanha eleitoral vai, de alguma forma, se organizar na mente do eleitor à medida que o ex-presidente Lula vai poder participar da campanha de um bloco, né, por conta da legislação, e não vai poder participar da campanha de outro bloco. Ou seja, vai poder participar daquela campanha que tem o PT coligado, que é a campanha do candidato incumbente Paulo Câmara. Quando eu digo vai participar nas circunstâncias muito especiais de estar preso, ou seja, é outro tipo de participação. Não é? Essas legendas vão ter que ser muito criativas, as legendas que compõem o bloco com PT, PSB, etc., tem que ser muito criativas no sentido de utilização da imagem do ex-presidente, porque ele não vai poder estar gravando, falando, como em campanhas anteriores. Sem dúvida, quer dizer, o que demonstra, né, quando se ressalta o fato do aliado ou dessa figura que possui esse capital estar preso e mesmo assim os candidatos procuram atrelar a sua imagem, me parece reflexo de duas questões bem específicas. A primeira, pesquisas recentes indicam isso, que o eleitorado, de uma maneira geral, ele desconfia do judiciário. Então, se ele desconfia do judiciário, ele tende a desconfiar também da decisão em relação ao ex-presidente Lula. Na pesquisa recente do Instituto Datafolha e do Instituto da Democracia apontaram isso, uma desconfiança do eleitorado em relação ao fato do ex-presidente estar preso e um sentimento de que ele estaria preso sem provas. Quase metade do eleitorado pensa dessa maneira. Isso pode necessariamente se refletir em comportamento nas urnas? Não necessariamente, mas me parece que os candidatos apostam nessa percepção do eleitorado em relação a uma injustiça, digamos assim, ao discurso da injustiça levantado por meio do ex-presidente Lula. Isso, Juliano, remete à questão que está em toda a mídia e discutida por quase todos os analistas, que é a especulação ou as especulações a respeito da capacidade, do potencial de transferência de votos do ex-presidente Lula para o candidato que, concretamente, nós sabemos, vai ser o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, tendo como vice a ex-candidata do PCdoB, a Manuela, a ex-deputada também. Como é que você vê? Se você fosse fazer uma projeção, a que patamar pode chegar aí essa transferência de Lula ao candidato do seu partido? De uma maneira geral, fala-se entre 15% e 20%. Me parece uma incógnita, só os resultados é que vão demonstrar isso, os desdobramentos da campanha, fundamentalmente. Mas me parece muito significativo, mesmo se falando de maneira hipotética, o percentual, levando-se em conta o fato de se tratar de uma figura que está presa. E me parece também refletir esse outro ponto que eu ressaltei na resposta anterior, a desconfiança do eleitor em relação às instituições de uma maneira geral. Porque se o eleitor confiasse no judiciário, se o eleitor confiasse de uma maneira geral nas instituições, muito provavelmente essa capacidade de transferência ela seria mais baixa do que aparentemente tem se levantado como hipótese. Mas lembrando que o Lula aparece nas pesquisas entre 30% e 35%, dependendo da pesquisa, dependendo dos institutos, etc. Tal. Você acha que, Juliano, que o PT
vem acertando na estratégia que adotou. Qual é a estratégia que o PT adotou? Só lembrando para o espectador, é delongar, né, adiar o mais possível o anúncio de que o candidato efetivo do partido vai ser o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. E deixar o eleitorado embalado, o eleitorado lulista embalado com a perspectiva de que o ex-presidente venha a ser o presidenciável do partido, embora nós todos saibamos, e o partido também saiba, de que as chances disso são reduzidas a zero. Como é que você situa? Se você fosse consultor do PT, o que é que você aconselharia? Bem, me parece que essa estratégia adotada pelo PT até então, ela é uma estratégia fruto do entendimento de que a imagem de Lula, ou chamado lulismo, é maior do que o próprio PT. E aí, em função disso, se insiste nessa estratégia. Se abre mão dessa estratégia e se aposta na candidatura de Haddad desde o primeiro momento, me parece haver, nesse sentido, a partir dessa escolha, uma prevalência do partido, né? Uma vez que Haddad ele não é uma figura, ele está longe de ser uma figura conhecida nacionalmente como o ex-presidente Lula. Então, me parece muito mais uma estratégia fruto do reconhecimento da capilaridade e da inserção da imagem de Lula e do lulismo no país. Você não acha que corre o risco de ficar fora do programa de televisão, por exemplo? Corre-se o risco. Quer dizer, eu acho que ambas as estratégias, elas oferecem, né, custos e benefícios. E aí, tentando responder a sua pergunta, se eu fosse consultor do PT, eu penso que, salvo melhor avaliação, continuaria a apostar na estratégia de reforçar a imagem de Lula enquanto candidato. Olha, continuando na clave da eleição presidencial, nós temos o Bolsonaro liderando todas as pesquisas na ausência do nome do ex-presidente Lula. Temos um Fernando Haddad que já se encontra numa rota ascensional à medida que mais pessoas vão sabendo que ele é o plano, né, alternativo do PT e do próprio Lula, né, uma vez impedido de concorrer. Temos a Marina Silva também disputando ali a segunda colocação. Temos o governador Geraldo Alckmin, que deve crescer por conta do tempo de televisão. Ele vai contar com 44,5%, 45%, perto da metade do tempo de televisão. Seus adversários vão ter menos de 10%, os que tiverem mais, que são dois, o candidato do PT e o candidato do MDB, os demais uma fatia irrisória. Você acha que quais desses candidatos hoje podem ser arrolados como compondo uma lista de eventuais nomes do segundo turno? Me parece que a dinâmica do voto, embora haja toda a disseminação dos sites de redes sociais, dispositivos móveis, ainda está muito atrelada às estruturas partidárias, né? Ao número de prefeitos, número de vereadores, de deputados estaduais, federais, governadores, etc. E nesse sentido, tanto um candidato... Mas você acredita que, desculpa te interromper, mas você acredita que existe esse voto de estrutura mesmo, ou seja, que governadores, prefeitos produzem voto presidencial, por exemplo? Isso é diferente do que ocorreu em 1989. Eu menciono 89 porque é a eleição que todos nós, cientistas políticos, etc., identificamos como a potencialmente mais parecida, embora diferente, mais parecida com a eleição desse ano. E naquela eleição, Fernando Collor foi vitorioso e passou por todas as máquinas partidárias, por sobre todas as máquinas partidárias. Você acha que este ano, máquina partidária ainda vai contar um peso, vai ter um papel importante? Eu apostaria que sim, né? Quer dizer, especulando em relação ao que vai acontecer. Claro, não necessariamente é o que vai acontecer, porque não seria uma verdade absoluta apostar na máquina partidária. Mas diante desse ambiente extremamente fragmentado, de incerteza e de desconfiança, me parece razoável imaginar que a máquina ainda vai exercer um papel importante. Então, que nomes poderiam ser cogitados como potenciais aspirantes a estarem no segundo turno? 3 ou 4? Pensando a partir dessa lógica, né, pensando que a máquina partidária ainda impõe um condicionante importante, eu imagino que é possível pensar, e como você bem citou, em função também do tempo de televisão que o candidato Geraldo Alckmin vai dispor, eu acho que é esperado que um segundo turno possível seja entre o presidenciável Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. É possível que Bolsonaro chegue a um segundo turno? Possível quer dizer, todos que estão disputando têm a possibilidade de chegar ao segundo turno. Existe essa possibilidade? Existe, mas me parece que seria uma surpresa se ele chegar ao segundo turno.
Marina Silva também, ela teve em 2010, sem máquina partidária, sem tempo de televisão, 19% dos votos. Isso, quer dizer, o ambiente é de muita incerteza, né? Há uma insegurança muito grande sobre o que pode acontecer. Então, tudo ainda se encontra muito em aberto, né? Muito obrigado, Juliano Domingues, por agradeço. conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Passou rápido.